O senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, tem 44 anos. É um dos integrantes titulares da CPI do Cachoeira. Nascido em Cuiabá, Taques se formou em Direito pela Universidade de Taubaté. Trabalhou para o Ministério Público Federal em Rondônia, no Acre e no Mato Grosso, até ser promovido a Procurador Regional da República em São Paulo. Pedro Taques ganhou notoriedade por investigar autoridades. Precisou de proteção policial por quase 6 anos. Atuou no caso de desvio de dinheiro da Sudan, que culminou na prisão de Jader Barbalho em 2002. Em 2010, Pedro Taques deixou o Ministério Público, filiou-se ao PDT e foi eleito senador com 708 mil votos. No Senado, tem se destacado por defender propostas para combater a corrupção. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e dos portais UOL e Folha.com. E a gravação é realizada sempre aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso. Senador, muito obrigado por sua presença. Eu começo perguntando algo mais leve. Incomoda ao senhor que as pessoas mencionem sua semelhança física com Carlinhos Cachoeira? Nem um pouco, nem um pouco. Contra fatos não há argumentos. A minha mãe disse, você parece muito. E aí eu respondi à minha mãe, olha, estou pensando em fazer o exame de DNA. Então a preocupação não é essa. O senhor notou logo no início da CPI essa semelhança? Eu não notei logo no início. Eu notei depois que você colocou separados pelo nascimento. Aí eu achei realmente muito parecido. A minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, ela viu numa dessas revistas e viu a foto. É impressionante, ele parece mesmo e não tem. Uma repórter, uma jornalista me perguntou, o senhor vai tomar alguma providência? Eu disse, olha, só se eu cortar a minha cabeça, né? Fazem brincadeira com o senhor na rua ou no Congresso? Na rua não, mas no Congresso alguns senadores já fizeram essa brincadeira, sim. A CPI do Cachoeira é uma CPI diferente de outras CPIs rumorosas do passado. Essa CPI começa com a investigação já produzida de maneira extensa por investigação da Polícia Federal e pela atuação do Ministério Público. De que forma o Congresso, a CPI, poderá avançar na investigação se tudo ou quase tudo já foi feito? Sim, isso é uma verdade. Eu, como Procurador da República, eu prestei depoimento em 3 CPIs. Eu fui ouvido em CPIs. Naquelas outras, os fatos, eles apareciam no decorrer dos trabalhos da CPI. Agora nós já temos um volume muito grande de fatos comprovados, demonstrados através de documentos. Isso é bom, mas de outro lado me causa preocupação também. Já que está tudo provado, nós não precisamos mais fazer nada. Isso não é correto. Eu penso que a CPI, este instrumento de investigação parlamentar, tenha objetivos outros do que aqueles de um inquérito policial, de uma investigação por parte do Ministério Público Federal. Por exemplo, esta CPI, ela pode avançar, né, além desta organização criminosa. Esta organização criminosa, ela tem pedaços, né, no Parlamento, no Poder Executivo, isso os documentos hoje já revelam. Agora, nós precisamos ir além disso. E além desse caminhar para outros fatos, nós precisamos chegar ao final desta CPI e chegarmos a uma conclusão. Qual conclusão? Onde a legislação falhou. A legislação falhou. Imagine uma empresa como a Delta, que em 10 anos recebe 5 bilhões do PAC, e ninguém notou isso. Este é um ponto. A legislação, a lei de licitações, ela tem falhas que ela permite aditivos em cima de aditivos, mudança de escopo, como se diz hoje, de uma forma que era excepcional, hoje passa a ser a regra. E a CPI, se você me permite, ela também, ao final, né, vai revelar que os instrumentos de desfiscalização do próprio Congresso Nacional falharam. Do ponto de vista da apuração, e com os indícios já disponíveis, o senhor diria que qual é o fato que vai ser o principal na investigação e que vai ser o mais relevante? Poderia ser, por exemplo, esse dinheiro todo que é relacionado a essa empreiteira Delta? É aí que reside o principal tópico a ser investigado? Eu penso que até este momento, sim.
Você tem uma organização que tem como carro-chefe máquinas caça-níqueis, bingo, jogos de azar, e esta organização ela passa para o que se denomina, né, na doutrina, na literatura de crime organizado, para um segundo nível e também um terceiro nível. O que significa este segundo nível? Fraudes em licitação, que nós estamos vendo aí, o Procurador-Geral da República coloca na sua petição, que requer a instauração de inquérito contra o senador Demóstenes, que a Delta possuía sócios ocultos. Este é o segundo nível. E um terceiro nível, que são os laboratórios de remédio, além de outras atividades, entre aspas, lícitas, a de membros desta organização. Penso que, a partir desta investigação sobre fraudes em licitação, no momento da elaboração da licitação, muitas vezes está tudo correto, depois nós temos os chamados aditivos e depois nós temos um terceiro momento, que é a entrega do produto de baixa qualidade e com pouca quantidade. Esses pontos, penso, que nós tenhamos que caminhar. Agora, empreiteira, fazendo aditivo para a obra, entregando produto de baixa qualidade para o governo, não é uma novidade, né? Se a gente for investigar, quase todas as empreiteiras vão ter esse tipo de produto no currículo. Então, o que vai diferenciar a Delta? Sim, a diferenciação aí se faz na possibilidade de nós chegarmos neste terceiro momento que eu fiz referência. Primeiro momento, se você analisar os relatórios do Tribunal de Contas, não houve fraude em licitação no momento da adjudicação, vamos ser mais jurídico aqui. No segundo momento, os aditivos estão na média do DENIT, por exemplo, né? Na média. Agora, o terceiro momento, desde 2009, 2010, o Tribunal de Contas já revelava, né, a existência de entrega com medições diferenciadas, e isto nós não notamos. E por que os órgãos do Estado de fiscalização não notaram isso? E a Delta continuou, né, a assinar contratos, a receber da União. A CPI, neste momento, para avançar na investigação, fica na dependência de depoimento, sobretudo de alguma pessoa que seja desafeta do grupo de Cachoeira, uma secretária, um motorista, como foi em CPIs anteriores? É isso? Eu vejo que os depoimentos sejam importantes. Agora, esta CPI, como você iniciou a pergunta, ela traz um volume muito grande de documentos. Nós precisamos ler os documentos. Depoimentos são importantes. Agora, eu confio mais em documentos que depoimentos. É lógico que uma organização como essa, você não vai encontrar relações desta organização com o Papa, por exemplo. Ele não vai frequentar esse tipo de atividade. Mas você precisa de alguém que esteja no meio da organização, seja parte da organização, para revelar estes fatos que seriam mais graves. Como você fez referência a um motorista, a um amante, a uma ex-mulher, sempre aparece isso, mas eu estou fundamentando a minha atribuição ali mais em documentos. Porque a impressão que eu tenho é que os documentos, embora qualquer pessoa tenha grande dificuldade de ler tudo, porque é quase que humanamente impossível, mas do ponto de vista da análise, já foi feita a análise pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, os fatos estão ali. A impressão que eu tenho é que, se não vier esse depoimento, alguém que dê materialidade por meio de um testemunho pessoal, vai ficar difícil avançar, ou não? Este testemunho é importante. Agora, você disse que o Ministério Público fez uma análise, a Polícia Federal também fez, mas o mesmo objeto você tem várias análises, várias dimensões desta análise. Eu quero dizer com isso que, como o Ministério Público e a Polícia Federal necessitavam de velocidade para o oferecimento das denúncias, porque existem prazo de prisão, prazo para oferecimento de denúncia, você pode ter outros olhares dos mesmos documentos. O Supremo Tribunal Federal deu duas ordens aparentemente contraditórias. Primeiro, entregou todos os documentos do caso à CPI, pediu que a CPI fosse a guardiã dos dados e mantivesse o sigilo de maneira rigorosa. Em seguida, o próprio Supremo Tribunal Federal determinou que os advogados de Carlinhos Cachoeira tivessem acesso e pudessem, eventualmente, até fotocopiar os documentos. Como resolver essa discrepância de determinações? Eu vejo que aí exista uma contradição entre essas decisões. O advogado
do Carlos Cachoeira, o ex-ministro Márcio Tomás Bastos, pediu à CPI acesso aos documentos. O presidente da CPI, o Vital do Rego, indeferiu isso com fundamento numa determinação do ministro Ricardo Lewandowski. Logo em seguida, o advogado do Carlos Cachoeira foi ao Supremo e o ministro Celso de Mello determinou que ele tivesse acesso a todos os documentos. Como resolver isso?